Bom dia a todos. Primeiramente, pedir desculpa que a gente ia fazer um link ao vivo, tivemos alguns probleminhas, mas eu acho que isso não vai afetar a qualidade de um tema que a gente estava tão ansioso em poder fazer e contar também com o Roberto Salles aqui para poder falar, que é um tema bastante... que gera bastante discussão, né, Roberto, na área de M&A. Bom, para quem não me conhece, meu nome é Rodrigo Garcia, eu sou diretor da área de finanças corporativas da Investor. A Investor é uma empresa que mexe com avaliações de forma ampla. A gente faz desde avaliação imobiliária, chegando a valuation, alvos de PPA, stock options e soluções de finanças corporativas para os nossos clientes. Então, entregando não só avaliação para poder atender aos CPCs, mas também entregando serviços que agreguem mais do que só a parte contábil. Hoje, como eu havia começado, a gente conta com o nosso parceiro, com o Roberto Salles. Eu acho que não teria outro melhor parceiro para poder falar. Obrigado. Doutor em tributário, em direito tributário, mestre em direito público, sócio da Fialho Salles, que eu acho que dispensa comentários, está entre uma das melhores escritórios de advocacia da América Latina. Salles, acho que melhor do que você para poder falar um pouquinho do escritório também, acho que não tem. Se você puder falar um pouco. Vou apresentar rapidamente o escritório, vou apresentar também a nossa vivência com o tema, que eu acho que é interessante, né? Daqui a pouco a gente vai fazer os comentários mais técnicos, mas de uma maneira geral, nosso escritório é um escritório voltado para direito de empresa, né? A gente atua em algumas áreas, as principais delas são o tributário, a área da qual faço parte, societário, direito privado e direito público. Né? São os 4 grandes pilares do escritório. E em relação ao ágio especificamente, é um tema que me é bastante caro, porque eu tendo um tempo já de prática tributária, esse é um tema que eu vi começar, né, na época das privatizações. Eu denuncio um pouco a idade, mas não tem o que fazer, né? O tempo não vai mudar. E eu vi começar e a gente viu esse tema se desenvolver. Eu comecei a minha carreira do outro lado dessa discussão, né, participando das elaborações de planejamento tributário pelas Big Five na época, né? Eu era da Andersen nessa época. E acho que vem daí o nosso interesse pelo tema, né? Depois disso a gente estudou bastante, a gente vem acompanhando os casos, continuamos trabalhando com várias estruturações onde esse tema está sempre presente e é daqueles que hoje atingem grandes empresas, talvez seja aquele que é mais difundido, porque afinal de contas toda empresa, mais cedo ou mais tarde, ela acaba passando por um processo de M&A, seja na posição de compradora, seja na posição de vendedora, e isso acaba afetando, então, são valores muito altos, geralmente, né? Acaba sendo uma das principais discussões tributárias de todas as empresas. Então, acho que é um tema bastante propício, né? Já adiantando um pouco aqui, acho que é um tema que vale a pena tratar e acho que a escolha de vocês foi correta. Esse tema, um dos motivos também, além de toda a discussão, né, acerca do ágio, é que ele acaba envolvendo quase todos os CPCs, né, no reconhecimento do ágio, na definição ali. A gente vai explicar um pouquinho de como é que chega na mensuração do famoso goodwill, né, o que é o goodwill, né, não é apenas um intangível como muita gente acaba falando, né, ele tem sua especificidade. Mas essa faz parte, né, hoje é a nossa primeira webinar, de um ciclo de webinars. A ideia é que todo mês a gente lance uma webinar e vai tratando, vai aprofundando em cada tema que a gente vai acabar abordando hoje de uma forma meio que superficial. Legal. Né? A primeira coisa que a gente tem que falar quando a gente vai discutir sobre o tema, né, o ágio proveniente da combinação de negócios, da aquisição de controle, é começar a falar que o ágio ele só vai existir quando há literalmente a aquisição do controle de uma empresa, de uma entidade, né? E o CPC, ele fala, o CPC 15, que ele trata de combinação de negócios, ele chega a falar até o que é um negócio, né? Que o negócio, ele tem todo um processo, ele tem que pegar, ele tem os seus inputs, né? Ou seja, processos econômicos que são por algum ente do mercado, não necessariamente o gestor da empresa que está sendo adquirida ou o gestor da adquirente, tem que ser um gestor de mercado. Se ele consegue pegar aquele fato econômico, processá-lo
e gerar benefícios econômicos, isso sim já é considerado um negócio, né? Posso te interromper? Desculpa. Só porque tem uma consideração que eu acho que é bastante interessante e que cabe exatamente nesse tema que você está falando. Nós já tivemos casos, por exemplo, e isso tem a ver com essa mudança que a contabilidade sofreu de 2008 para cá, em que hoje a gente foca muito mais na essência do que na forma, e a forma, inclusive a forma societária. Eu já vivi situações em que o cliente, embora tenha adquirido uma empresa, acabou tendo o registro contábil acontecido na forma da aquisição de um ativo, porque aquela empresa não existia enquanto tal, ela não era um negócio. A contabilidade entendeu, os auditores e os contadores da empresa entenderam que ela não era necessariamente um negócio, ela era, na verdade, uma casca para um ativo. E aí, CNPJ, uma holding. Exato, embora a forma societária fosse muito clara, né, existia uma sociedade, o entendimento da contabilidade foi de que, na verdade, se tratava de um ativo e não de um negócio. E aí isso faz com que o registro contábil não seja o registro que envolve goodwill, que envolve mais-valia, né? É o registro de um ativo. Então, o que se pagou por aquilo, se pagou por um ativo e vai se registrar como custo de aquisição de um ativo. Isso é muito relevante, um bom ponto que você levantou. E também, ele também não é gerado em operações onde o sócio já faz parte do grupo econômico, né? Sim, tem que ser entre partes independentes. Tem que ser entre partes independentes, né? A não ser que já na aquisição do controle já tenha colocado nas cláusulas de compra e venda que ele vai ser feito de uma forma fatiada, em etapas, né? Verdade. E aí defina isso no contrato de compra e venda, como é que vai ser essa etapa, né? Mas a primeira coisa que a gente faz, né, o laudo que subsidia boa parte da operação do aproveitamento do ágio, depois o Roberto vai até falar aqui de algumas especificidades ali para fazer também o aproveitamento do ágio, mas é o famoso PPA, né, que é o laudo de alocação do preço de compra. E uma das coisas que a gente tem que fazer, eu acho que aí é o desafio aqui das empresas que mexem com a avaliação, todo PPA, ele começa com, eu tenho que identificar o preço de aquisição, e ali a gente vai colocar se foi transferido dinheiro, se foi transferido algum ativo, que também pode, né, desde que ele seja avaliado a valor justo. Como é que vai ser feito também o pagamento disso, se tem alguma cláusula que pode limitar esse pagamento, enfim. São várias etapas ali para definição do preço de aquisição. Depois a gente tem que olhar se existe, se não for uma aquisição, um controle de 100% da empresa e ainda sobre, né, sócios ali remanescentes da antiga estrutura, quanto que vale a participação desses sócios que agora vão ser minoritários, né? Ou qual que é o valor justo da participação desses sócios minoritários. A soma desses dois valores, né, o preço de aquisição mais o preço, mais o valor justo dos sócios minoritários, menos a soma desses dois valores, menos o valor justo dos ativos identificáveis, é o que vai gerar o goodwill da operação. E aí o que a gente passou aqui rapidinho, que é o valor do líquido dos ativos identificáveis, é o tchan do laudo, né? Onde mora toda a dificuldade ali de mensurar. Que uma das coisas que a gente tem dentro da estrutura, né, de um balanço entre ativos e passivos, a gente vai passar por todas as contas da empresa, contas contábeis da empresa, verificando os ativos líquidos, né? Então, somando ali o que é o ativo, o que ele tem ali do lado do passivo dele ali, chega no valor líquido, faz a mensuração ao valor justo, e isso vai entrando para a fórmula do cálculo. Mas faz parte do laudo identificar valores intangíveis da empresa, que muitas das vezes não estão presentes nos balanços contábeis das empresas. E esse intangível a gente vai fazer até um webinar só sobre valor intangível, só sobre o CPC 04, porque ele é muito específico. Ele tem as metodologias para precificação para cada tipo de ativo intangível, ele tem uma precificação diferente. Mas a gente a gente tem que abordar desde, se não tem já no balanço, se não é lançado a valor de custo, a marca
da empresa, a gente tem que olhar o quanto que essa marca vale. A gente tem que dar uma olhada em patentes, o quanto que essa patente vale. Um fato que é interessante, se o contrato de compra e venda ele coloca uma cláusula de não competição dos sócios, essa não competição ela tem que ser avaliada porque ela pode gerar um valor de um ativo intangível. Isso faz parte do processo. A gente vê muita empresa errando nessa parte, né, ou deixando passar esse ativo intangível que faz parte para cálculo do goodwill. E no final a gente vai acabar chegando ali no ágil, né? Uma vez que eu já peguei todos os ativos, então, mobiliários, né? Móveis também da empresa, consegui identificar os valores justos dos ativos intangíveis, que são aqueles ativos que eu consigo identificar, separar, né? Que eu poderia vendê-los separadamente, né? Vai existir um ativo, né? Um valor da empresa, que ele é fruto de uma soma de vários ativos, né? Onde eu não consigo separar. Vamos supor, eu fiz uma aquisição, a gente vai, ao fazer todo esse processo de avaliação dos ativos a valor justo, né? Dos ativos imobiliários, dos ativos móveis e dos ativos intangíveis, vamos supor que a gente chegue num valor de 200 milhões numa empresa. Mas a gente viu que o comprador ele adquiriu essa empresa por 230 milhões. O que é esses 30 milhões a mais, né, da empresa? Por que ele foi dado? E aí a gente acaba identificando que esse valor a mais é uma expectativa do adquirente de uma rentabilidade futura, né? Que é o conceito do goodwill. Ele, só voltando um pouquinho também, porque antes desse processo, aí mais para reconhecimento contábil, né? Dentro do valor do ativo imobiliário, a gente tem a questão do mais-valia. E esse mais-valia, ele nada mais é quando a gente faz o lançamento de um ativo adquirido a valor de custo no balanço contábil. Vamos pegar um imóvel, eu adquiri esse imóvel por 5 milhões, foi passando o tempo, esse imóvel valorizou. E quando a gente vai fazer a operação para o efeito, né, da combinação de negócios, a gente identifica que a valor justo, aquele imóvel que era de 5 milhões, ele está valendo 8 milhões. Esses 3 milhões a mais é o mais-valia, ele tem que ser separado, né, na operação. A gente tem um slide que ele mostra fica mais fácil de entender essa estrutura que eu comentei, onde a gente vai... Essa é onde a gente coloca ali o preço de aquisição, que a gente já falou, né? A questão do valor da cota, né? Das ações dos minoritários, menos o valor líquido dos ativos intangíveis, e a gente vai chegar ali no goodwill. Essa apresentação, vocês vão poder rever ele também, qualquer dúvida que tiver a respeito desse ponto, a gente coloca. No próximo slide a gente mostra até o que seria, né, do ponto de vista contábil, depois da operação da combinação de negócios, como é que ficaria a estrutura. O que geralmente era tratado só como ativo de investimento, ativo imobilizado, a gente começa a ter que quebrar esse ativo, né, esse bolo aqui, em várias etapas. Então, identificando o que é o valor de book, né, o valor contábil dele, o valor do mais-valia, porque a gente vai ter que testar esse mais-valia, o valor do goodwill, que a partir dessa combinação de negócios, a gente vai ter que fazer o impairment desse goodwill, né, para poder verificar se ele realmente, ao longo dos anos, ele está fazendo jus à capacidade de geração de caixa que o adquirente tinha na época da aquisição. É isso aí. Né? E esse tema, na hora que a gente entra então já no goodwill, é o tema onde deixa todo mundo ali de cabelo branco aqui, né? Os clientes ficam com dúvida, ok, eu sei que eu tenho que reconhecer o CPC, por CPC 015 eu tenho que fazer todo esse trâmite contábil, mas e aí, vale a pena usar desse benefício, desse ágio? Qual que é esse benefício? Com quanto tempo eu posso aproveitar desse benefício? E o CARF? Por que o CARF, né, Roberto? O que é o entendimento dele? O que o mercado vem falando, né, a respeito disso? Com certeza, são muitas questões.
E acho que a gente devia começar explicando um pouquinho, do ponto de vista jurídico, como é que se gera o ágil, e depois a gente entra nas questões mais estratégicas. Né? Primeiro eu vou falar um pouquinho de que tipo de movimentação societária permite a geração do ágil, depois como utilizar, e por último a gente vai falar sobre o quão importante é essa questão do PPA e como que isso pode afetar as discussões. Eu acho que hoje em dia, mais do que no passado, você ter um documento que trate corretamente dos valores da aquisição se tornou imprescindível, né? Mais do que relevante, é imprescindível, até porque hoje isso está expressamente previsto de forma detalhada na lei, né? Diferente do que a gente tinha no passado, em que existia uma exigência de fundamentação, mas sem maiores detalhes. Hoje em dia não só existem detalhes sobre como fazer, mas também sobre como registrar. É importante deixar claro que o laudo hoje é o coração do processo de apuração daquilo que vai ser o goodwill. Então, se o laudo não for bem feito, se o laudo não for corretamente fundamentado, ele inclusive está sujeito à desconsideração pelo fisco, né, que é uma coisa que ninguém quer, óbvio. Bom, quais são os requisitos legais? E vocês vão poder acompanhar isso também na apresentação que a gente está fazendo. O primeiro requisito óbvio é o pagamento do preço de aquisição. Né? E, obviamente, quando a gente fala pagamento aqui, esse pagamento pode ocorrer por qualquer forma jurídica. É o sacrifício de ativos que é relevante. Né? Como o Rodrigo explicou muito bem, o importante é que a gente tenha uma contraprestação clara e essa contraprestação também vai ser avaliada a valor justo, assim como os ativos e passivos do adquirido. Tá? Se for dinheiro, obviamente, o valor justo do dinheiro é o valor do dinheiro e pronto, né? Isso é mais fácil. Mas se forem outros ativos, que também pode ocorrer, por exemplo, no caso de uma troca de ações ou do pagamento com algum outro tipo de ativo, esse ativo também será avaliado a valor justo. Isso é muito importante. Uma vez pago o preço, esse preço então tem que ser desdobrado, o custo de aquisição tem que ser desdobrado entre patrimônio líquido, a diferença da mais-valia, né, o valor justo dos ativos líquidos e passivos adquiridos, e por último, goodwill. Esse é o ponto, talvez, diretamente de maior mudança que a gente teve na forma de cálculo do ágio. No passado, o ágio era tudo aquilo que superava o valor do patrimônio líquido da empresa adquirida, ou da participação adquirida em termos de patrimônio líquido. Hoje em dia, não. Hoje em dia, não só se compara o patrimônio líquido, como também a mais-valia de ativos e passivos. E o ágio, então, é aquilo que efetivamente sobra. Um outro requisito super importante, as partes têm que ser independentes. Tá? Muito relevante, não existia previsão expressa para isso no passado. A gente percebe hoje nas discussões no CARF que um dos pontos que mais pega é exatamente nos julgamentos em que se considera que existe o que a gente chama de ágio interno, quer dizer, aquele ágio gerado dentro do grupo, sem independência entre as partes, mas hoje isso não é legalmente possível, mas né, a lei deixa muito claro que para que o ágio possa ser aproveitado fiscalmente, ele precisa ser gerado entre partes independentes. E, na verdade, isso nada mais é do que a concordância da lei fiscal com aquilo que já estava na regulamentação contábil, porque na própria contabilidade hoje, se você faz algum tipo de movimentação, de estruturação societária dentro do grupo, isso não é considerado combinação de negócios e sequer vai gerar qualquer tipo de registro parecido com isso. Né? Bom, o valor justo tem que estar baseado num laudo de avaliação elaborado por especialistas independentes. Esse laudo, se não for bem feito, e a lei não deixa claro o que é um laudo bem feito ou não, ele pode ser desconsiderado, né, pelo fisco, e ele tem que ser registrado, esse é um requisito novo, mas super relevante, ou perante a Receita Federal, ou no cartório de títulos e documentos pelo seu resumo. Tá? Então, se você registra na Receita, você registra o laudo. Se você registra no cartório de títulos e documentos, você registra o sumário, porque o laudo muitas vezes é muito grande e aí a legislação permite que seja registrado o sumário. Você tem quanto tempo para fazer isso? 13 meses. Né? Você tem até o último dia útil do 13º mês, contado a partir da data do fechamento. É o período de mensuração. Exato, que bate inclusive com o período contábil. Né? Tem uma lógica para isso. A lógica é que na forma atual de cálculo do ágio, nós temos o cálculo feito a partir da adquirida, diferente daquilo que acontecia
no cenário anterior, onde você fazia o cálculo e a fundamentação a partir do adquirente. Então, na sistemática anterior, você, do ponto de vista do adquirente, pegava o patrimônio líquido, comparava com o preço de aquisição, e a diferença entre um e outro era ágio. Né? Então, era um cálculo feito e fundamentado da visão do adquirente. Hoje não é mais assim. Hoje você adquiriu uma empresa, você tem esse período de 13 meses exatamente para que você possa conhecer aquela empresa e avaliar aquilo que você adquiriu a valor justo, tanto os ativos quanto os passivos, e aí sim, uma vez de posse dessa informação, registrar em cada ativo e em cada passivo, ou em subcontas relativas a cada ativo e a cada passivo, aquilo que você adquiriu. Então o cálculo é feito da perspectiva da adquirida, e não mais da perspectiva da adquirente. Né? Isso muda completamente o raciocínio. A partir daí, o que sobra, então, é o ágio. Né? Vou fazer só um gancho, que a gente está falando muito de valor justo. E valor justo, para quem não sabe, existe um CPC específico para tratar o que é o valor justo. Né? Valor justo, na hora que a gente vai colocar, valor justo pode ser justo para mim, justo para você, se a gente fosse olhar, né, na palavra, mas contabilmente ele tem algumas metodologias ali para identificar o que é o valor justo. A gente tem um material também só sobre como é que quais são essas metodologias, quais são essas abordagens, né, que o CPC 15 fala, que o CPC 46 fala, que é ali da questão do valor, abordagem de custo, abordagem da renda, né, e abordagem de mercado. Essa coisa é um outro tema que a gente pode colocar. Só fazer esse parênteses aí que... Mas é um parêntese importante, até interessante você mencionar isso, porque tudo é um conjunto, é um sistema. Né? Então, quando você olha para o registro do ágio como ele é feito hoje, e compara com o registro do ágio como ele era feito no passado, e aí a gente pega a definição de valor justo do CPC específico, que trata de valor justo, né? Hoje em dia isso está bastante claro na regulamentação contábil. Uma das coisas que fica clara é que hoje o cálculo de valor justo a definição de valor justo é muito clara no sentido de que o valor justo é um preço de saída. O que faz com que o valor justo não possa considerar circunstâncias específicas de cada potencial comprador, por exemplo. Né? Ele é intrínseco daquele ativo. Você faz o cálculo pensando no seguinte: quanto é que qualquer pessoa que fosse dona desse ativo conseguiria por esse ativo no mercado, sem levar em consideração as características ou as intenções específicas de um potencial adquirente. Ou seja, é o valor para que você possa sair da propriedade daquele ativo. E é por isso que se fundamenta dessa forma, porque você olha para o ativo e valoriza o ativo, e obviamente os passivos, e o que sobra é goodwill. No passado, o cálculo era de preço de entrada, porque você olhava, do ponto de vista do adquirente, quanto valeu para mim aquela empresa, e obviamente como a conta era feita do ponto de vista do adquirente, e como era preço de entrada, levava em consideração todas as intenções e os motivos do adquirente, a fundamentação era feita pelo adquirente, que dizia... geralmente era maior. Porque você dizia o seguinte: olha, eu paguei por essa empresa X por causa disso, disso e disso. Então você que comprou é que dizia por que é que você pagou. Né? Bom, dando continuidade aqui, a operação padrão que está aparecendo para vocês aí na apresentação, e a gente fez questão de colocar ali no primeiro item, né, no primeiro ponto da aquisição, a empresa adquirente, diferentes dela adquirir essa participação societária. Vocês vão ver que tem uma setinha indicando uma participação, um dinheiro pago ao vendedor e outra indicando o dinheiro colocado diretamente dentro da empresa target, é exatamente para demonstrar que existe mais de uma forma de fazer essa aquisição. Né? O ágio ele é gerado em operações primárias e secundárias. Você tanto pode gerar o ágio a partir da subscrição de ações, né? Como você pode gerar o ágio a partir da aquisição de ações. E, obviamente, não são as únicas formas pelas quais isso pode acontecer. Você pode gerar ágio numa operação de incorporação de ações, por exemplo. Tem vários jeitos de fazer isso juridicamente, mas o importante é que é necessário que seja uma aquisição entre partes independentes. Bom, um dos requisitos para que o ágio possa ser utilizado fiscalmente na legislação, isso já era assim antes e se manteve, é que aquela empresa que adquiriu a participação societária se misture com a empresa que foi adquirida. Então, tanto pode ocorrer uma incorporação da empresa adquirente pela adquirida, como pode ocorrer o contrário, da adquirida pela adquirente.
E é por isso que no item 3 aí da nossa explicação do que é uma operação padrão, a gente coloca ali adquirente ou empresa target, porque na verdade a sobrevivente pode ser qualquer uma das duas, isso é indiferente para a legislação fiscal. Mas é importante, na verdade um requisito legal, que as duas tenham que se misturar para que possa acontecer o aproveitamento fiscal do ágio. Okay? Esse slide demonstra exatamente aquilo que a gente estava explicando, né? A barra mais alta é o preço que foi pago, é a contraprestação, obviamente, avaliada a valor justo, como a gente já explicou. No cálculo passado, até 2007, a gente comparava a barra cinza com a barra marrom, né? Era basicamente o que a gente fazia, a maior barra com a menorzinha, e toda a diferença era ágio. No cálculo atual, você compara com a barra do meio, que é o patrimônio líquido com os ajustes de valor justo de ativos e passivos. Então, o ágio tende a ser menor do que ele era, pode acabar sendo até maior, se você tiver menos valia, por exemplo, nos ativos, mas não é uma coisa comum, né? O normal é que dentro do preço pago, uma parte, que é a mesma, né, do passado, seja patrimônio líquido, uma outra parte vai ser alocada em mais-valia de ativos e passivos, e o que sobra, efetivamente, é o goodwill. Então, o goodwill hoje é um cálculo feito de forma residual, né? É aquilo que sobra. Bom, qual é o benefício fiscal do ágio? Né? É a dedutibilidade para fins de imposto de renda e contribuição social sobre o lucro líquido, na alíquota conjunta, e obviamente a gente está fazendo a alíquota genérica aqui, né? A gente não está considerando adicional e tudo, o cálculo é um pouquinho mais refinado do que isso, mas a alíquota de 34%, e o período de compensação é mínimo de 5 anos, sendo definido na lei como um máximo de 1,60 avos por mês, que dá um período mínimo de 5 anos. Obviamente, quando a lei define o período, o percentual máximo que se pode compensar por mês, ela acaba definindo o período mínimo, mas ela não dá um período máximo. E esse é um ponto que costuma ser até um ponto recorrente de dúvida, né? O que fazer com relação ao período máximo? Posso amortizar em mais tempo do que isso? Não existe proibição, né? O que nós costumamos dizer para os clientes é que tem que ser uma coisa que faz sentido. Então, você não está obrigado a usar o período de 5 anos, você pode fazer uma compensação num período diferente, porque a lei estabelece, na verdade, um período mínimo, através de um percentual máximo, mas o relevante aqui é que você tem o direito de compensar dentro daquele período que, do ponto de vista de negócio, faz sentido para você. Pode ser em 6, 7, 8 anos, mas esse é um ponto que a lei não regulou. Nem a lei regulou, nem a instrução normativa regulou, nem o decreto, nada. Então esse é um ponto que está realmente em aberto na legislação. Em relação ao laudo, muito importante que a gente tenha precisão na determinação do valor dos ativos, né? Por causa de tudo que a gente já explicou. Na verdade, hoje em dia, todo o cálculo do ágio, como ele é residual, depende do cálculo dos ativos e passivos. Se você erra na conta dos ativos e passivos, você erra o laudo, você erra o ágio. Então, isso não pode acontecer sob pena de você acabar perdendo o direito à amortização, que, obviamente, é o que quase todo mundo está buscando, né, quando faz e toma todos os cuidados. Uma coisa muito importante também é conhecer os posicionamentos administrativos sobre os métodos de avaliação que vêm do CARF. E aí eu queria aproveitar esse momento aqui para fazer uma observação que é genérica em relação a todos os posicionamentos do CARF. A jurisprudência do CARF atual é uma jurisprudência baseada em casos que vieram de autuações de 2005, 6, 7, até 2011, 12. Mas nós ainda não temos casos de autuações relativas a períodos do ágio novo, vamos colocar assim, do ágio pós-IFRS. Isso ainda não existe. Então, o que hoje nós fazemos é tentar interpretar aquilo que diz o CARF e fazer um ajuste dessa jurisprudência para os requisitos que hoje a legislação estabelece. Eles não são iguais, né? Existe uma possibilidade razoável de que a jurisprudência do CARF seja modificada a partir do momento que começarem a chegar os casos de ágio novo, porque os requisitos são diferentes, a lei é diferente, a forma como a lei coloca os requisitos é diferente. Então, o peso que se dá ao laudo, por exemplo, é um peso muito maior do que na legislação anterior. Consequentemente, se a legislação hoje, tanto a lei, quanto o decreto, quanto a instrução normativa, dão um peso muito maior ao laudo, nada mais natural que a jurisprudência do CARF se ajuste a isso quando começarem a chegar os casos. Ou seja, o que eu estou querendo dizer com isso?
que a partir do momento que a empresa chega com um laudo bem feito, bem fundamentado, dizendo que a operação aconteceu dessa e dessa forma, que o valor dos ativos foi esse, que o adquirente é aquele, que o alienante é aquele outro, e que a operação aconteceu assim, assim, assado, a tendência de desconsideração é menor. Né? Então, embora a gente não possa dizer que isso vai acontecer com certeza, porque isso ainda não está acontecendo, acho que é bastante razoável supor que a jurisprudência do CARF vai sofrer algum ajuste na hora em que começarem a chegar lá os casos relativos ao período atual, ao período pós-IFRS. É muito importante, nessa mesma linha, ter uma visão estratégica das discussões administrativas e judiciais. Não é só em relação ao laudo, em relação às estruturas que são utilizadas. Um dos pontos que a gente vai comentar aqui daqui a pouco é exatamente como que o CARF hoje tem entendido as questões, por exemplo, de sociedade-veículo, que são comuns nesse tipo de estruturação, e como é que isso vai ser tratado a partir do momento em que os casos novos começarem a chegar ao CARF. Então, o nosso exercício aqui é um exercício, muitas vezes, de tentar interpretar o presente para que a gente consiga operar em relação àquilo que vai ser analisado pelo fisco no futuro da melhor maneira possível. Para isso, a gente precisa conhecer muito bem a jurisprudência atual, conhecer muito bem as razões pelas quais os casos hoje são estruturados da forma como são, e, a partir daí, tentar imaginar e se defender, obviamente, da melhor maneira possível, preparar o nosso caso da melhor maneira possível para o caso de nós sermos fiscalizados e, eventualmente, questionados com relação a isso num futuro próximo. Então, é isso que a gente precisa fazer. E aí, a gente entra nesse slide que trata de exemplos atuais e que, obviamente, tratam da jurisprudência do CARF como ela está hoje. Lembrando o que eu acabei de dizer, trata-se de uma jurisprudência que ainda não aborda o que nós estamos discutindo aqui, que é a nova forma de cálculo do ágio. Então, como é que essas coisas se relacionam? Esse é o grande exercício que a gente precisa fazer para tentar entender o que é que vai acontecer no futuro. Então, exemplos, assuntos mais recorrentes que a gente tem entre 2016 e 2018. Nós fizemos um levantamento recente de todos os casos de ágio entre janeiro de 2016 e março de 2018. Então, a gente conhece na ponta do lápis todos esses casos, e o que aparece mais nesses casos são utilização de sociedade-veículo, a questão do ágio interno, que hoje em dia, como eu comentei, legalmente ela nem possível é mais, e a transferência do ágio e a fundamentação de preço. O que é a transferência do ágio? A transferência do ágio é o ágio gerado a partir de uma primeira aquisição, que depois era transferido para uma outra sociedade a partir de uma subscrição de ações, e aí essa outra sociedade é que era incorporada ou que incorporava alguém para poder gerar o aproveitamento do ágio. Então, na verdade, existe um entendimento hoje desfavorável no CARF com relação a esse tipo de situação, e é muito importante entender que no cenário atual, qualquer tipo de transferência desse jeito que eu acabei de mencionar, nesse formato que eu acabei de mencionar, ela vai sofrer um obstáculo adicional, que é, obviamente, se eu estou transferindo, se eu estou fazendo uma subscrição de uma operação, de uma participação que foi adquirida com ágio, qualquer tentativa de transferência vai gerar um ágio interno, vai gerar um ágio dentro do grupo. E, obviamente, mesmo que ele seja registrado, como ele vai ter sido gerado entre partes dependentes, a tendência é que ele não seja aceito para fins fiscais. Então, é uma coisa que tem que se tomar um pouco de cuidado. E a fundamentação de preço. A fundamentação de preço é um assunto que já na jurisprudência atual do CARF tem sido, em alguns casos, relevante. No segundo bullet, vocês vão ver que a gente comenta que existe a desconsideração de laudos pelo CARF por discordar da aplicabilidade do método de discounted cash flow aqui, ou de múltiplos de EBITDA. E, obviamente, que a gente tem críticas à maneira como o fiscal fez isso e, obviamente, também a maneira como o CARF tratou, mas não deixa de ser uma realidade. Isso não faz com que os casos sumam. Eles estão lá. O fisco entendeu que, em alguns casos, por exemplo, empresas cujo principal ativo eram marcas, empresas voltadas para moda, por exemplo, e os principais ativos daquela empresa eram as marcas, e ela, com base naquelas marcas, então terceirizava a produção e fazia comercialização, mas o ativo dela eram as marcas. Ela fez um laudo de fluxo de caixa descontado, numa dos casos que a gente viu,
e o fisco entendeu que, como o principal ativo dela eram marcas, consequentemente intangíveis, não estava certo usar um fluxo de caixa descontado. O que vai contra toda aquela questão que a gente colocou de que o laudo, na perspectiva da legislação anterior, era baseado na perspectiva do adquirente, era baseado num preço de entrada e era fundamentado a partir da perspectiva do adquirente. Quer dizer, tudo isso foi desconsiderado pelo fiscal quando fez a autuação. Deu ganho. Discussão, né? Vale a pena a gente olhar, então, quanto que é o valor dos royalties daquele setor ali, às vezes achar o ágio em função desses royalties. Você já viu essas discussões já também, o pessoal fazendo avaliação de ativo por ativo. É um dos pontos que pode ter que ser levado em consideração na hora de fazer a avaliação. Hoje em dia isso é menos problemático e é interessante porque esse é um dos tipos de discussão que tende a diminuir ou perder força no CARF. Porque, obviamente, quando você tem um critério estabelecido claramente, que é a avaliação a valor justo, quando o valor justo é um critério muito bem explicado, explicitado pela norma contábil, que define como preço de saída, que define todos os critérios para cálculo, quando é que se utiliza um critério, quando é que se utiliza outro critério, fica muito mais difícil de um fiscal, com todo respeito ao trabalho do fiscal, mas fica muito mais difícil de um fiscal que não é expert desconsiderar um laudo desse. Né? Assim, a lei, de uma certa forma, protege não só o laudo, mas o próprio contribuinte. Né? Então, esse é um impacto que a gente provavelmente vai ver. Voltando ali no primeiro bullet, tem um ponto muito relevante, que eu acho que hoje é o ponto que incomoda a maior parte dos contribuintes, que é a questão da sociedade veículo. Né? Sociedade veículo tem sido o ponto de debate entre fisco e contribuintes nesses últimos anos, na jurisprudência atual do CARF. Né? É um ponto que tudo indica que pode ter seus reflexos na jurisprudência também, já do ágio pós-IFRS, porque, afinal de contas, isso não vai mudar. Né? E eu acho que o grande ponto aqui é, primeiro, fazer uma observação genérica. Eu acho que o CARF hoje ele passa por um momento muito complicado do ponto de vista até político mesmo. Né? A gente vem aí de um período em que o CARF ficou fechado na Operação Zelotes, e no momento em que o CARF volta, a gente percebe uma inflexão muito clara na jurisprudência no sentido de favorecer mais o fisco e de ser mais restritivo com relação a teses dos contribuintes. Isso é um movimento que acho que para todo mundo que acompanha o CARF é bastante óbvio. E no caso específico do ágio, o que aconteceu nos últimos anos foi que o CARF desenvolveu, através de alguns julgados que foram aos poucos ganhando espaço, se tornando julgados paradigma, né, que começaram a ser copiados por outras câmaras, por outras turmas, essa tese da sociedade veículo baseada na figura do verdadeiro adquirente. Acho que hoje a gente pode chamar isso de a tese fiscal do verdadeiro adquirente, em que o fisco, na verdade, defende, e o CARF tem concordado em muitas ocasiões, na maioria delas, que quando se utiliza uma sociedade veículo, o verdadeiro adquirente não é a sociedade veículo, mas sim o controlador da sociedade veículo. E com isso, como geralmente quem incorpora ou é incorporado é a sociedade veículo, até mais comum que ela seja incorporada, né, porque é muito mais fácil incorporar a sociedade veículo do que uma outra operativa, o que o CARF tem dito, o fisco tem dito, a PGFN tem dito, e o CARF tem aceito, é que essa sociedade veículo não é a verdadeira adquirente e, consequentemente, ela não dá direito ao aproveitamento do ágio. Tem glosado o aproveitamento do ágio nesses casos. Então, esse é um ponto com o qual a gente tem que tomar cuidado, mas na mesma linha do que eu estava falando aqui sobre a questão do momento político pelo qual passa o CARF, eu acredito que, como tudo na vida, a gente tem os altos e os baixos e essa questão é cíclica. Então, da mesma forma que hoje a gente está vivendo um recrudescimento da jurisprudência contra o contribuinte, eu acho que em algum momento do futuro, espero que mais próximo do que mais longe, a gente tem aí uma volta a um meio do caminho, né? E a sociedade veículo não seja vista por si só como um problema, né? Eu acho que o grande ponto aqui passa a ser qual é a razão pela qual se fez, se existe um propósito ou não, se aquilo é algo que faz sentido ou não, né? Voltar àquela análise
que deveria ser feita no sentido de se aquela operação gerou ou foi contaminada por algum tipo de simulação ou não, mas simplesmente porque existe uma sociedade de veículo, me parece um critério muito simplista e pouco adequado para a gente conseguir fazer uma análise correta. Nessa mesma linha, é importante anotar que existem casos em que a constituição de uma empresa veículo pelo próprio adquirido, né, fez diferença, né, e isso significa basicamente que se a sociedade veículo vem do adquirido já pronta, ela acaba diminuindo as chances de questionamento. Isso é um ponto que deve ser levado em consideração assim, estrategicamente para a estruturação. Nós temos alguns casos em que o CARF, dando vitória ao fisco, desconsiderou o ágio quando não houve pagamento em dinheiro efetivo, né, em casos em que houve incorporação de ações, por exemplo, permuta, subscrição, o que nos parece, sempre nos pareceu, um entendimento equivocado, né, demasiadamente restritivo e, obviamente, criando requisitos que não estão previstos na legislação, e esses também são requisitos que tendem a diminuir na jurisprudência atual do CARF, né, no estado atual da legislação, quando a gente tem determinações muito mais claras na lei a partir daquilo que vai ser a respeito daquilo que vai ser efetivamente considerado como preço pago, do que vai ser considerado como valor justo, o laudo com uma função importante, né, a definição contábil do que é adquirente, do que é adquirido. Então, tudo isso tende a facilitar um pouco a discussão. E, por último, alguns casos, ou muitos casos, em que o planejamento tributário, toda vez que ele envolve uma diferença de interpretação entre o fisco e os contribuintes, tem gerado a aplicação da multa qualificada. Então, esse, embora não seja um ponto com o qual a gente consiga lidar propriamente nesse momento, que não tem nada que a gente possa fazer, porque o fisco tem feito essa autuação com multa qualificada toda vez que ele identifica o que ele chama de planejamento tributário abusivo, e esses casos de ágio, muitos deles estão sendo classificados dessa forma, é um ponto importante para que se faça análise de risco, né? Quer dizer, se eu estou imaginando que o fisco pode me autuar, qual vai ser a penalidade que ele vai aplicar? E hoje, infelizmente, tem sido muito comum a penalidade de 150%, que é a multa agravada. Ok? Bom, acho que é isso. Os comentários são esses. Acho que a gente conseguiu terminar no prazo, né? Cumprimos o cronograma aí com uns 30 segundos de folga. E acho que agora a gente fica à disposição para poder responder as perguntas que o pessoal tem apresentado. Isso é legal que o pessoal conseguiu mandar no chat, né, antes da gente, quando a gente estava tentando entrar ao vivo. Então a gente tem algumas perguntas. Para quem tiver outras perguntas também, no final da apresentação vai ter os nossos e-mails, e aí a gente organiza e vai responder todo mundo, tá? A primeira pergunta que a gente tem aqui é se a combinação de negócios ocorre apenas após a transferência da contraprestação pelo controle da adquirida. A gente já viu operações acontecendo onde você não necessariamente tem que fazer a transferência da contraprestação. Mas se o contrato, aí eu estou falando aqui com o advogado do lado, o Salles me ajuda nessa parte. Mas se o contrato de compra e venda ele define que o controle do negócio já passa para o adquirente antes mesmo da transferência da contraprestação, isso já se configurou uma combinação de negócios, né, Sérgio? É exatamente isso. A própria regulamentação contábil deixa muito claro que o que define a data de ocorrência da transação, a data da combinação, é a transferência, a aquisição do controle ou da influência significativa, na verdade. Então, a partir do momento em que o adquirente ele começa a exercer de fato, e é muito importante isso, porque nessa nova sistemática da substância sobre a forma, se o controle já passa a ser exercido de fato, ele pode dar, óbvio que isso não vai ser uma coisa muito comum, mas ele pode dar margem a uma data de aquisição que seja inclusive anterior ao próprio fechamento do negócio. Inclusive o CPC 15 deixa claro que isso pode acontecer, né? Isso é um caso, obviamente, que não vai ser muito comum, mas existe a possibilidade teórica de você ter uma data de aquisição anterior e uma data de aquisição posterior também. Você pode ter uma operação feita com signing e closing, que o normal é que, obviamente, qualquer tipo de transferência de controle aconteça no closing, né? Você pode ter alguma circunstância que faz com que isso aconteça no meio do caminho.
cada caso é um caso, né? Se você tem um modelo contratual de aquisição com 2, 3 momentos específicos e com regras muito rígidas, por exemplo, de interferência do adquirente na vida da empresa adquirida, mesmo antes do closing, isso pode configurar uma aquisição de controle ou de influência significativa e acabar dando margem à configuração da data de aquisição para fins da combinação de negócio. Agora, isso influencia muito no aproveitamento do ágio, né? Porque eu só posso utilizar o ágio assim que tiver a transferência da contraprestação, né? Na verdade, para fins fiscais, isso talvez não faça tanta diferença, porque você vai precisar consumar a transferência e aí depois registrar o ágio, que é uma coisa que tende a demorar algum tempo, você tem que preparar o laudo, né? Você tem que registrar e aí depois tem que fazer a incorporação. Então, a definição da data, ela pode ser muito relevante para fins contábeis, até para fins de quantificação do ágio. Porque, obviamente, se você mexe na data, você mexe no balanço de aquisição. Né? Então, você pode acabar mexendo no valor, embora eu acho que, do ponto de vista de aproveitamento fiscal, isso não vai alterar tanto o momento inicial de aproveitamento fiscal. Quando eu tenho depósitos em conta escrow para poder mitigar um passivo contingente, alguma coisa, o ágio que vai, né, da operação da combinação de negócio relativo àquele passivo contingente que foi identificado, eu só vou poder utilizar ele assim que for feito que for reconhecido, né, o passivo, né? Como é que funciona essa? Uma primeira consideração bastante relevante, e é interessante que isso está colocado até na própria IN 1700 da Receita, foi um passo importante na regulamentação, é que qualquer tipo de condição, ela pode afetar o negócio, a combinação de negócio. Então, se no contrato de aquisição de participação societária, ou nos instrumentos, quaisquer que sejam eles, né, societários, contratuais puros, fica configurada uma condição suspensiva, essa condição suspensiva vai fazer com que todos os efeitos da implementação sejam, obviamente, diferidos. Né? Condição suspensiva é aquela que, como o próprio nome diz, suspende os efeitos de um determinado negócio jurídico até que as condições sejam implementadas. Então, se você tem, por exemplo, uma parte do preço que só será paga no caso de acontecer XYZ, né? Qualquer tipo de circunstância específica que seja definida, ela pode ser considerada como uma condição suspensiva e ela pode afetar os dois lados da transação. Né? Ela pode afetar tanto o lado do custo de aquisição para o adquirente, consequentemente afetando o ágio, quanto ela pode afetar o momento do pagamento do imposto, se tiver ganho de capital, pelo alienante. Né? Então é importante considerar essa possibilidade da existência de condição suspensiva. Mas mais do que isso, mesmo que não se trate de uma condição suspensiva propriamente dita, é muito importante entender como isso vai para o laudo. Né? Porque hoje em dia, toda vez que você tem uma contraprestação contingente, o laudo faz essa avaliação. Né? Isso aqui, essa contraprestação tem uma chance grande de ocorrer ou não? Qual é o valor justo dessa contraprestação, considerando a chance dela acontecer ou não? Né? E isso geralmente vai ser impactante no laudo. Né? E o que o laudo colocar como custo de aquisição vai ser determinante para o cálculo do ágio. Outra pergunta que a gente tem é diferenciar os possíveis impactos das pequenas e médias empresas com as de grande porte. Se existe alguma diferença. Acho que se a gente for colocar, deve ser mais aquela pergunta do lucro real, lucro presumido e simples. Existe diferença no reconhecimento de ágio, né, da operação? Né? Na verdade, do ponto de vista de tamanho da empresa, não existe nenhum tipo de diferença. Se a empresa é grande, pequena ou média, a regulamentação é a mesma, a forma de cálculo é a mesma, os requisitos contábeis são os mesmos e para fins fiscais não existe nenhum tipo de diferença entre uma empresa ou outra conforme o tamanho. Conforme o regime de tributação, sim, pode existir uma diferença razoável. Porque, na verdade, o grande benefício fiscal que vem do aproveitamento do ágio é uma exclusão no lucro real. Né? O que por si só já responde a pergunta. Se você não está no lucro real, obviamente você não tem o benefício. Né?
E a própria forma de cálculo também, ela acaba sendo um pouco diferente para as empresas de lucro presumido ou simples, ou mesmo arbitrado, porque os ajustes de valor justo, pela própria definição da lei 12973, eles afetam as empresas de lucro real, mas não afetam as empresas, por exemplo, de lucro presumido. Né? Então, o AVJ, ele não afeta a tributação numa empresa de lucro presumido. Tem até previsões específicas para o que você faz com o AVJ se você gerou ele numa empresa de lucro presumido e depois a empresa muda para o lucro real. Aí sim, você tem que dar um tratamento específico, tem que registrar em subconta e pode acabar gerando algum efeito tributário. Mas na empresa de lucro presumido puro e simples, por exemplo, você não tem nenhum tipo de efeito. E a mesma coisa acontece com o goodwill. O goodwill, ele não vai afetar a base de cálculo da empresa de lucro presumido. Ou seja, é reconhecido contabilmente, mas, sim, mas efeito prático ali irrelevante. De redução do imposto é irrelevante, até porque já é calculado em cima da receita, né? Uma presunção quando é presumido. Exato. E o simples é em cima da receita, né? Não tem apuração de um lucro ali propriamente dito, né? Para poder fazer... Você presume as despesas, né? Como ele seria uma despesa fiscal, ainda que não uma despesa contábil, né? Você acaba desconsiderando essa possibilidade. A gente tem mais uma pergunta aqui também do chat. Qual que é o prazo para registro do valor do mais-valia e do menos-valia? E em sequência ele pergunta também se o goodwill pode mudar com o tempo. Tá. O prazo para registro de mais-valia e menos-valia é o mesmo prazo do goodwill. Né? Tudo decorrente do mesmo laudo, quer dizer, o laudo é exatamente sobre mais e menos-valia, e o que o laudo não consegue explicar é que vira goodwill. Então, todo o prazo é um só. Né? Acaba que é aquele prazo que a gente já mencionou de 13 meses contados da data de aquisição. Ou do 13º mês a contar da data de aquisição. Então esse prazo é todo um só. Com relação à mudança do goodwill, o que a legislação até contábil prevê é que você tem um período de mensuração, que é exatamente esse período de 13 meses. Né? E durante esse período, qualquer ajuste que se identifique pode sim afetar o valor do custo de aquisição, pode afetar o goodwill, mas depois dele terminado, não. A tendência é que qualquer valor identificado no período posterior a esse momento vai ser um valor que não vai afetar mais aqueles valores derivados da aquisição, ou vai ser registrado diretamente contra resultado, dependendo do que for, né, ou vai gerar um ativo ou um passivo, mas não necessariamente alterar o valor do goodwill. Ele só vai ter a questão do impairment, né? Que todo ano eu vou ter que fazer ele. Verdade. Não, isso é um bom ponto. Obrigado por lembrar. Assim, o goodwill hoje em dia ele não é mais amortizado como ele era no passado, mas ele está sempre sujeito ao teste de impairment. Né? Então você faz esse teste periodicamente, como a regra manda, e na verdade, tirando a hipótese de liquidação debaixo do investimento, a única hipótese de você baixar o ágio. Né? Não existe mais aquela amortização como se fazia até 2007. Né? Hoje em dia o que existe é essa possibilidade de baixa se eventualmente o teste de recuperabilidade identificar que aquele ágio, aquele goodwill não se sustenta mais. Mas é isso. Essa possibilidade sim está aberta a qualquer momento. Ou seja, se ao longo do tempo a gente for identificando que a capacidade de geração de receita, né, de caixa daquela empresa que foi adquirida, ela não, daqueles ativos, né, daquele conjunto de negócios que foram adquiridos, ele não consegue gerar aquela expectativa que lá atrás, na época da combinação de negócios, ele não vai gerar mais, eu tenho que reconhecer essa perda, né? Eu tenho que reconhecer que realmente o goodwill abaixou. A rentabilidade futura não existe, ele abaixa. E aí a gente faz o ajuste. E nunca, obviamente, vai existir o aumento do goodwill, né? Porque contabilmente a gente não pode fazer essa operação. Aumento do goodwill, não. Acho que muitos gostariam que tivesse, mas a gente não pode colocar. É isso aí. Humberto, queria agradecer muito a sua participação por, abrilhantar a nossa primeira webinar sobre esse tema que vai ser um gancho para vários outros webinars que a gente vai fazer. E, enfim, deixar para todo mundo que está vendo agora a gente à disposição, né, os nossos e-mails. O pessoal vai organizar aí também essas perguntas e a gente vai responder à medida que vocês forem solicitando aí também, né? Enfim, criar mais esse debate mesmo sobre esse tema aí, que eu acho que tem muita coisa também que a turma deve ficar
com a cabeça aí também Tem muita coisa. colocando. Eu queria agradecer, acho que é uma iniciativa muito bacana de vocês, né? Primeiro o webinar que vocês estão fazendo e espero que seja de muito sucesso, né? Torço para que não só esse, mas todos que vierem depois vocês tenham o mesmo e maior sucesso. E queria também me colocar à disposição, se alguém tiver alguma dúvida, quiser discutir algum desses assuntos que a gente discutiu aqui hoje, nós estamos à disposição também. Perfeito. Muito obrigado. Obrigado a vocês. Bom, gente, até o próximo, então, webinar e na nosso site aí, constantemente a gente vai postando vários e-books e vários materiais também para vocês irem atualizando e entendendo um pouquinho mais de todo o processo de M&A, de laudos, enfim, tudo que roda e circunda o nosso mercado aí de operações e de negócios. Ok? Bom dia.